Olá, amigos, queridos irmãos, irmãs, abençoe-nos, Jesus. Para mim, hoje é um dia muito especial, porque conheci e estarei conversando pela primeira vez, mesmo que virtualmente, com uma pessoa que me inspirou muita simpatia quando assisti os seus comentários em torno do Evangelho. Falo do nosso irmão de ideal espírita, Francisco de Assis Pereira, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, evangelizador, coordenador de ESD e dirigente de reuniões de estudos e mediúnicos. Nós vamos conversar com ele sobre o tema do Evangelho, caracteres da perfeição. E depois teremos a mensagem do Momento Espírita, que é um programa radiofônico que está no ar desde 1992. Olá, caríssimo Assis. Olá, querida irmã Ivone, é uma satisfação estar com você e com aqueles que assistem o programa O Espiritismo Responde. Que Jesus, nosso mestre, nos envolva em vibrações de paz, de harmonia, de muita confiança nessa tarde. Alegria nossa. Como eu me referi, está em Mateus 5, 44, 46 a 48, né? Uma referência à fala de Jesus: sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que nunca seremos iguais a Deus. Em que consiste a perfeição a que a humanidade é capaz de atingir? Queridos irmãos, querida irmã Ivone, é importante percebermos que esse ideal de perfeição é a meta a qual todos nós nos destinamos. Jesus, como nosso mestre e Senhor, ele nos aponta o caminho da perfeição, considerando que todos nós temos uma grande trajetória evolutiva e vamos galgando experiências ao longo das nossas vidas sucessivas, ao longo das nossas reencarnações. Logo, o ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, colocado por Jesus, é que cada um de nós se aprimore interiormente, que nós consigamos alcançar uma qualidade espiritual em nossas vidas, já que como espíritos imortais, todos nós progredimos espiritualmente. Então, o ser de perfeitos atinge a lei do progresso, a lei do progresso a que todos nós estamos fadados, porque pela lei do progresso nós progredimos intelectualmente e moralmente. Daí Jesus, com a sua sabedoria, ele nos convida a sermos perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como o Pai. Nós temos a conquista de uma perfeição relativa. Isso indica que a nossa ligação com o Pai, ela é permanente, porque nós somos criaturas de Deus. Nós temos dentro de nós o potencial divino. Então, esse potencial, ele vai sendo burilado, aperfeiçoado, de tal forma que nós vamos, então, digamos assim, cada vez mais nos aprimorando na conquista de qualidades, de virtudes superiores.
A perfeição implica em amar os inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam, perseguem e caluniam, não é? Conforme está no Evangelho. Que importância tem o inimigo para o nosso aperfeiçoamento? É muito importante nós percebermos, não é, que Jesus ele aponta essas situações. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orar pelo aquele que nos persegue. Ou seja, Jesus indica 3 situações para nós nos mirarmos. Claro que nós podemos começar pela oração em favor do desafeto, porque a oração nos fortalece para o processo de reconciliação. Da oração à prática do bem, para chegarmos no amor ao inimigo. É, sem dúvida alguma, um grande desafio para podermos realmente superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e os sentimentos menos felizes, não é? Em que estamos inseridos. Mas o sentido realmente do amar aos inimigos, Ivone, é uma proposta de renovação, de iluminação interior, porque aquele que, de fato, ele ama, e amar o inimigo significa libertar-se de algemas espirituais que nós mesmos criamos no nosso caminhar. Os espíritos, geralmente, eles nos falam que as questões que envolvem os inimigos são, como é que eles consideram? São verdadeiros espinheiros que nós plantamos e que colhemos. Daí a importância da recomendação de Jesus. É uma mensagem de preventiva para que nós não permitamos que o nosso interior ele seja dominado por sentimento tão infeliz. Então, de fato, nós estamos numa grande caminhada. Feliz aquele que perdoa, feliz aquele que ora em favor do seu desafeto, que pratica o bem e que, com o passar do tempo, ele vai também aprendendo a amar o inimigo, pois o próprio Kardec nos fala também, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é esse sentido de amar o inimigo. Ou seja, fazer todo o bem possível, não desejar o mal, procurar ajudar dessa ou daquela forma, orar. Tem várias formas, realmente, de nós irmos cultivando um sentimento de amorosidade para a nossa própria libertação espiritual. Esse capítulo do Evangelho, ele nos fala do homem de bem, não é? Para nós atingirmos a perfeição, se faz necessário que sejamos homens de bem, né? O que caracteriza o homem de bem? O que caracteriza esse homem, de fato, ele está sintonizado com a lei divina ou natural. O fim essencial do Espiritismo, queridos amigos, ou o fim exclusivo do Espiritismo, é a nossa melhoria moral. Os Espíritos nos colocam com muita clareza no Livro dos Espíritos que fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, fazer o bem e não o mal, é um princípio fundante nas nossas relações com o nosso próximo. Daí eles dizerem, na questão 629 do Livro dos Espíritos, que a moral é a regra de bem proceder. E o bem é tudo o que é conforme a lei divina. Quando nós estudamos esse capítulo 17, em especial, o homem de bem,
Kardec enumera várias situações indicando para nós que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Ele retoma um estudo que ele faz no capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, quando ele trata da perfeição moral. Esse capítulo é a ponte para Allan Kardec construir o capítulo 17. E um dos tópicos desse capítulo da perfeição moral é precisamente o homem de bem, que ali Kardec, de uma forma objetiva, ele indaga aos espíritos, não é? Como nós podemos reconhecer verdadeiramente um homem de bem. E a resposta é exatamente essa: o homem de bem, como ele é reconhecido pela vivência, pela prática da lei divina, que Kardec, então, com a fundamentação que os espíritos oferecem, sintetiza na lei de justiça, de amor e caridade. É muito significativa essa mensagem do homem de bem, porque ele enumera muitas situações sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre as relações nossas com o nosso próximo. Ou seja, são aspectos a serem trabalhados por nós que muito nos ajudam. Aí nós entendermos que o sentido do homem de bem é a perfeição moral, é a conquista do homem renovado, na sintonia com a finalidade maior do Espiritismo, que é a nossa transformação interior, que é a nossa melhoria íntima, a nossa iluminação espiritual. É um programa luminoso, esse texto, O Homem de Bem, e refletindo sobre o mesmo e tentando pautar a nossa vida a cada dia por essas orientações, nós nos tornamos pessoas mais seguras, mais felizes, em harmonia com o nosso próximo, começando pelo próximo mais próximo, não é? Porque são aspectos da perfeição moral. É extraordinária essa página, querida irmã Ivone, queridos irmãos que nos assistem, porque dentro desse contexto do capítulo 17, do homem de bem, ele vai chegar no que ele denomina os bons espíritas, que é um grande objetivo, não é? Para todos nós, inspirando-se na parábola do semeador. Assis, quando a gente olha para a realidade que nós estamos vivenciando hoje, com tanta violência, né? Com tanta maldade, é necessário que nós acreditemos nisso, né? Que nós fortaleçamos a nossa fé, porque tudo está no comando do Pai, não é isso? Sem dúvida. E a doutrina espírita, ela nos leva, nos conduz a percebermos a vida sob um outro olhar. Aquilo que Kardec nos fala no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele intitula O Ponto de Vista. Então, qual é o meu ponto de vista em relação à vida? Em relação a mim mesmo, quem sou, o que estou fazendo, o que devo fazer para melhorar as minhas condições. Realmente, nós precisamos ter essa base, essa crença e esta confiança, esta convicção na existência de Deus, na sua perfeição e nas possibilidades que a reencarnação nos oferece de crescimento interior, a fé. Revestirmos-nos de profunda confiança em Deus e em nós mesmos, entendendo que o Espiritismo descortina para nós realmente um horizonte novo para a compreensão da vida. E com esse novo ponto de vista, com esse novo olhar, nós nos tornamos mais fortalecidos com uma fé raciocinada, com o esforço de vivência das lições de Jesus explicadas pelo Espiritismo. Embora a Terra seja um mundo
em que predomina o mal, conhecemos muitos que podem ser chamados de homem de bem, não é, Assis? Quem o senhor citaria como exemplo de homem de bem que se encontra na Terra neste momento? Realmente, meus queridos irmãos, é algo muito significativo, né? Nós acreditamos que nós encontramos pessoas anônimas que estão vivenciando o bem no nosso planeta, porque com a compreensão da doutrina espírita, refletindo sobre a escala espírita que Kardec coloca no livro dos Espíritos, nós estamos nessa gradação, não é, de espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. O espírito bom é aquele que não só faz o bem, é aquele que também nos ensina a fazer o bem. Já nos diz Emmanuel, como é que nós identificamos um bom espírito, encarnado ou desencarnado? É aquele que não só nos faz o bem, mas é aquele que também nos ensina a praticar o bem para que nós nos tornemos igualmente homens de bem. Então, nós temos muitas pessoas que nós sabemos que vivenciam o bem no nosso dia a dia, não é? Na sua cidade, Ivone, em todo o Paraná, no nosso Brasil imenso, nós temos muitos homens de bem, muitas mulheres de bem, né? São exemplos que nós temos para a nossa vivência espiritual. Geralmente, quando nós lembramos um homem de bem, nós lembramos, não é, de Adolfo Bezerra de Menezes, né? Que recentemente, não é, em agosto, nós comemoramos mais um ano, né, do seu nascimento, num programa belíssimo que nós tivemos aí pelo canal da FEP, maravilhoso, não é? Aquela exposição que Luciano Klein fez, uma pesquisa, ele é historiador. Bezerra de Menezes, um exemplo de homem de bem, não é? Nós lembramos o Chico Xavier, nós lembramos a Irmã Dulce, na Bahia, nós lembramos tantos vultos extraordinários, não é, dentro da história do Espiritismo, não é? Um homem de bem, por exemplo, Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, a gente tem um grande reconhecimento dele. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, ele esteve conosco na década de 20, né, do século passado, grande expositor espírita, não é? E na nossa convivência do dia a dia, aqui no Rio Grande do Norte, nesses anos de vivência, né, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, convivemos com criaturas assim dedicadíssimas. Então, eu indico uma, dentre muitas, que já está no plano espiritual, que foi a nossa querida Alba Tavares de Oliveira, um espírito muito nobre, que foi presidente da nossa casa, amiga muito querida, trabalhadora incansável, mãe de 12 filhos, professora, expositora, amiga. Então, a gente tem muitas, Ivone, muitos, que realmente estão nessa prática incessante do bem. E quando você estava se referindo a alguns desses homens de bem, me ocorreu de te pedir desculpas por ter feito essa pergunta. Por quê? Porque a gente sabe que, apesar do panorama que se nos apresenta na Terra, são muitos aqueles que podem ser chamados de homem de bem, né? Nós vemos isso. Então, quando a gente cita alguns, de repente a gente está sendo até injusto com outros, né? Mas, assim, olha, nós agradecemos ao Senhor imensamente por ter nos concedido, né, esse tempo do seu dia para vir nos falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada e
que em breve possamos estar conversando pessoalmente. É uma satisfação muito grande, querida irmã Ivone, caros irmãos que nos assistem, de participar desse programa, O Espiritismo Responde, rogando a Jesus que a divulgação da doutrina espírita no nosso Brasil imenso e no Paraná continue consolando, esclarecendo e levando a mensagem do Espiritismo a todos os corações. Recebam também a nossa saudação e os votos de muita paz, de muita confiança, de muita perseverança na vivência do bem. Obrigado. Muito obrigada ao senhor. Nós vamos agora ver a mensagem do Momento Espírita. Desejamos a todos muita paz. Quando me amo, acendo uma luz que clareia meus porões esquecidos, deixando para trás os erros e derrotas de tempos idos, e volto a respirar. Quando me amo, aprendo a olhar para dentro, descobrindo-me em parte potência, em parte possibilidade. Aquilo que já sou, aquilo que serei, onde já estou, onde quero estar. Quando me amo, acolho-me feito mãe acolhe um filho ferido, dando colo, amparando o choro, aconselhando a refazer os caminhos. Não me engole a culpa, não me desestimula a derrota. Quando me amo, cuido do corpo como o lavrador cuida de sua enxada, instrumento preciso de trabalho e de vida adorada. Cuido também da nutrição da alma, o que escolho assistir, o que escolho ler, pensar e dizer. Quando me amo, vejo minha alma como a escultura debaixo do mármore de Michelangelo e entendo que a dor é cinzel que vai retirando um pouco aqui, um pouco lá, até que tudo se transforme em belo Davi. Quando me amo, clareio também a tua face, pois toda a luz não fica guardada. Não há quem disfarce um farol a reluzir sobre um monte erguido no ar. Quando me amo, inspiro o teu alto amor, para que possas te amar e crescer, assim como nova flor que um dia foi broto, que um dia foi semente, que um dia foi sonho de florescer. Quando me amo, amo-te com mais profundidade, pois conhecendo-me, conheço-te melhor também. A proposta de Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que existe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, numa trilogia harmônica. Como ainda temos dificuldade em conceber o absoluto, para nos adequarmos à proposição crística, invertemos a ordem do mandamento, amando-nos de início a fim de desenvolver as aptidões que dormem em latência e acumularmos valores iluminativos ao longo dos dias. Assim, nosso grande caminho de amor precisa começar com o auto-amor, pois sem auto-amar-se, o homem não consegue amar ao seu próximo e tampouco amar o Criador. Começamos a jornada dentro de nós, pois auto-amor pede autoconhecimento, pede mergulho profundo para dentro de nós. O autoconhecimento é o meio prático mais eficaz que temos para melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E quem trabalha por sua melhora está se auto-amando. Cada movimento que fazemos no sentido de desenvolver nossas aptidões e de acumular valores que nos façam pessoas melhores é auto-amor. Naturalmente, esse amor a nós mesmos nos conduzirá ao nosso próximo. Primeiro, porque o auto-amor só se constrói e se vitaliza no encontro. Segundo, porque quando temos uma cota de amor mais madura, mais consciente, conseguimos amar o outro melhor. Nossas relações se harmonizam, nosso coração fica em paz, nossas angústias desaparecem.
possamos nos proporcionar mais momentos de autoencontro, com o objetivo de aprimorar nosso auto-amor, que é a chave de todo o nosso desenvolvimento no universo.